nada. Aqui realmente eu tô com o microfone no máximo mesmo possível. Bom, os demais estão me ouvindo bem? Tudo em ordem? André falou que tá bom o volume, o Henrique falou que tá ok, beleza. Então tá ótimo. Bom, gente, como estava falando, né? Essa semana e a semana que vem serão as semanas mais críticas aqui para o Brasil, segundo relatos não dos políticos brasileiros, mas da própria Organização Mundial da Saúde, né? Então, esse confinamento que estamos passando, ele tende a dar bons frutos. É que os bons frutos não aparecem. Quais são os bons frutos? Eu consigo reduzir a possibilidade da curva de pessoas infectadas e de eventuais mortes ocorrerem em um número ainda maior, né? A nossa curva, segundo a Organização Mundial da Saúde, está acompanhando com alguns dias de atraso as curvas dos Estados Unidos e da Itália. Não são curvas muito boas. Não sei se vocês viram, o estado de Nova York está com um número muito grande de pessoas infectadas, né? E a Itália ficou naquela faixa de infectados e de mortos nos últimos 2 dias. Então, infelizmente, as notícias ainda não são boas. Mas a perspectiva do confinamento, essa perspectiva que, infelizmente, gera efeito sobre a economia, gera efeito sobre as relações sociais de maneira geral, mas acaba sendo necessário para se evitar uma quantidade maior de pessoas infectadas, de transmissores, uma quantidade maior de pessoas atendidas na estrutura nossa de saúde que não comportariam um número tão grande, e também, obviamente, em se evitar que o número de mortos seja maior, o que seria certamente com a transmissibilidade que esse vírus causa, né? Bom, independentemente de qualquer coisa, a gente tem que seguir com a vida, né? A gente está seguindo e eu espero que vocês estejam conseguindo se virar aí, na casa de vocês. Eu estou também virando aqui com as aulas. A gente tem que trabalhar com materiais. Eu vou começar a postar materiais para vocês e acordos a partir de hoje, porque a partir de hoje eu acredito que a gente já tem elementos também suficientes dentro daquilo que a gente falou nas aulas passadas, com a matéria de hoje, para trabalhar um pouco mais com jurisprudência, né? E isso então vai ser bastante importante. Bom, hoje eu vou retomar um estudo que eu dei um break quando eu entrei na ideia de sistemas para mostrar para vocês o ovo de Colombo da responsabilidade civil, que é esse duplo sistema. O meu áudio está um pouquinho de chiado, talvez seja por causa da roupa aqui, viu, Kathleen? Professor, você poderia falar sobre a entrega da A1? Posso sim. Quando ao chiado, assim melhora, Kathleen? Chiado, né? Está com muito chiado? Está piorando, que estranho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um segundo. E agora, melhorou? Sim. Tá. Então foi o contatinho aqui do microfone mesmo. Bom, deixa eu então, antes de entrar na matéria, já tirar algumas dúvidas de vocês. A gente recebeu algumas orientações da coordenação do curso, do professor Sérgio Braga, a respeito das aulas online, a respeito das atividades na São Judas. Certamente algum outro professor pode já ter falado isso com vocês, né? Mas eu vou retomar esse ponto. Primeiro, as atividades de A1 e A2, elas estão mantidas, e, em princípio, estão mantidas também no sistema de duplas ou trios, como vocês já fizeram em semestres anteriores.
Como eu entrei esse semestre na São Judas, eu ainda estou me acostumando à própria ideia da um, né? Mas então, as atividades elas poderão ser feitas em duplas ou trios. Vocês podem até repetir uma dupla ou trio que vocês já tenham se utilizado no semestre anterior. Se você acabou de vir de transferência de uma outra instituição, verifique através do representante de turma quem estaria sem dupla ou sem trio. Ou se você quiser fazer a atividade individualmente, poderá fazer. Qual que é o problema nosso com as atividades em duplas ou em trios no sistema virtual? É que muitas vezes a dupla ou o trio não consegue se reunir virtualmente para conseguir fazer esse tipo de atividade. Então, por conta disso, a coordenação está liberando também as atividades individuais dessa A1. Tá? Tanto a A1 quanto a A2, pela coordenação, pelo que a coordenação falou no comunicado para a gente, poderão ser entregues em duplas ou em trios, como já eram feitas. E se não há como a dupla ou trio se reunir virtualmente, então as entregas poderão ser individuais, tá bom? Essa é a informação que a coordenação passou ontem de manhã no grupo de professores. Então, não sei se vocês já tomaram conhecimento disso, mas agora vocês estão sabendo. Com relação às demais atividades, a São Judas oficialmente está com as atividades presenciais suspensas até o dia 7 de abril. Né? Então, até o dia 7 de abril, por enquanto, é a data de suspensão de nossas atividades. Esse é o termo. Chegando um pouco antes do dia 7 de abril, certamente a universidade soltará um novo comunicado dizendo se irá prorrogar a suspensão das atividades presenciais ou se elas serão retomadas. E se elas são retomadas aos poucos ou como serão retomadas, tá? Então a gente tem que aguardar alguns dias, certamente um pouco antes do dia 7 de abril, nós teremos alguma notícia, tá? Essas são as informações. O Ricardo está falando que ainda está com bastante chiado. E eu estou estranhando porque talvez seja o canal. Porque realmente é a primeira turma das aulas que eu tenho dado, e eu tenho dado aulas frequentemente aqui no sistema, como vocês sabem. Que está reclamando do chiado, e são vários de vocês reclamando do chiado. Deixa eu ver se eu consigo ajudá-los de alguma maneira aqui com o microfone. O próprio microfone será? Porque o microfone é o mesmo que eu tenho utilizado desde o início. Na semana passada você estava escutando bem, não estava escutando? Eu posso depois dar uma olhadinha se a gente consegue melhorar o microfone, tá? Então, aqui o que está dizendo aqui no meu computador quanto ao microfone. Então, para ver se os dados do visualizador, configuração ok, excluir diagnóstico. Tá. O diagnóstico aqui no meu computador ele está positivo, por incrível que pareça, gente. Mas é claro, vocês estão falando uma maior quantidade, né? Pode ser o celular que está perto, pode ser realmente. Vejam se agora melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. Eu estava botando o celular para carregar aqui junto. Tem o celular perto mesmo. Então agora vamos ver. Melhorou um pouquinho. Eu vou também fazer um mute geral de vocês, se vocês me permitirem. E aí, quem sabe isso melhore. Talvez essa providência acabe melhorando. E aí vocês vão entrando com o microfone conforme vocês queiram. Que eu tenho aqui o Jung, a Andrea e o Ângelo com os microfones abertos. Se puderem só dar uma desligadinha no microfone, quem sabe? Certo. Ok. A Lê está orientando aqui. Tem que desligar ou carregar o celular em uma tomada mais distante. Ok? Então vamos tirar o celular do carregamento. O celular está fora do carregamento. Obrigado àqueles que estavam com o microfone aberto desligaram. Aqueles que ainda estão com o microfone aberto, por favor, dê uma desligada, porque também isso pode estar colaborando. Né? Pode ser isso. Ok, já subimos para 29, que beleza.
Melhorou agora o som? Eu já acabei de tirar o celular aqui do carregamento. O Ricardo falando não. O Ângelo, está saindo meu áudio por aí? Ah, todo mundo falando que o som continua meio ruim. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Bom dia mais uma vez. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Vamos ver? Sim, o Alex falou. Sim, aqui, beleza. E o som melhorou? Bom dia de novo. Ainda está chiado, mas dá para ouvir. Não, não melhorou. Melhorou? Não. Nossa, gente. Que horror. Bom, o chiado piorou para o Ângelo. Professor, faça um teste, por favor. Faça o microfone do outro microfone do seu fone de ouvido. Vamos lá. Não tem problema. Testes são todos bem-vindos. E agora, como vocês estão ouvindo? Agora sim. Agora ficou melhor, então. Melhorou, que beleza. Ótimo. Agora está ótimo. Então, beleza. Então, vou deixar o microfone aqui que estava na minha lapela um pouquinho mais afastado, sem problema nenhum. Vou grudá-lo aqui no mousepad para não ter problema, para ele não ficar caindo. E aí? Melhorou? Beleza, agora está ótimo. Então, pronto. Conseguimos melhorar. Que bom. Fico feliz. Bom, então, como eu estava falando, nós vamos entrar agora na matéria justamente em um tema que começa a despertar a atenção pelo que os tribunais e que a justiça brasileira vem fazendo nos últimos anos, né? Que é o tema da análise dos elementos constitutivos da responsabilidade civil. Não sei se vocês estão lembrados, antes de eu procurar mostrar para vocês o ovo de Colombo da responsabilidade civil, que é o duplo sistema de responsabilidade, eu só fiz uma apresentação dele, hein? Nós vamos retomar isso logo depois que terminarmos a matéria Elementos de Responsabilidade Civil. Eu falei que esses sistemas existem porque a responsabilidade, ou ela é, no direito civil, imputada a quem realiza o ato, que é o agente, ou sobre um terceiro, que, embora não tenha realizado o ato, tem a imputação legal de responder por isso. Tanto é assim que eu acabei abrindo esse parênteses de 3 aulas para falar dos sistemas de responsabilidade, apresentar os sistemas de responsabilidade para vocês, quando eu estava falando sobre teoria da ação. Não sei se vocês estão lembrados disso.
E esse parênteses também foi aberto em virtude de uma pergunta que vocês me fizeram em sala de aula, que eu achei por bem, então, antecipar essa ideia de sistemas de responsabilidade, para ficar claro como a teoria da responsabilidade civil é diferente da teoria da responsabilidade penal, né? Então, eu queria retomar esse ponto da matéria com vocês. Vocês encontrarão essa matéria em todos os livros de responsabilidade civil de autores de cursos de direito civil, né? No meu livro, no meu curso, é o volume 2 que eu já mostrei para vocês na aula passada, e eu já dei para vocês, se vocês quiserem eventualmente anotar, e quem prefere acompanhar pelo livro daquele que está dando a aula, que às vezes facilita a compreensão, né? Eu já dei o capítulo 28, o 29, o 30, o 31 e o 32. Hoje estou iniciando o capítulo 33 com vocês do livro, tá? Então, só para vocês terem uma noção do que foi dado de matéria. Já foi dado para vocês, então, de matéria, parece que é pouca coisa, mas acaba não sendo, né? O equivalente no meu livro é páginas 259 a 305. Então, foram dadas quase 50 páginas para vocês já. Quem quiser dar uma olhadinha no meu livro, pode dar uma olhadinha. Quem quiser ler pelo Carlos Roberto Gonçalves, que é um excelente autor, ele tem um volume inteiro só para a responsabilidade civil, pode fazer isso. A Maria Helena Diniz, para quem já está acostumado com a Maria Helena, é uma excelente autora também. Autores muito bons no mercado, como eu já falei para vocês, de direito civil, né? Vamos apenas, então, recordar uma coisa. Eu falei para vocês no nosso primeiro encontro que a responsabilidade civil é uma relação jurídica de segundo grau que decorre do descumprimento de uma obrigação fixada pela lei ou fixada por uma declaração de vontade. Então, quando eu tenho a ideia de responsabilidade, eu tenho uma ideia de repetição do vínculo jurídico obrigação. Só que no vínculo jurídico obrigação, os sujeitos se chamam credor de um lado e devedor do outro. E, na responsabilidade civil, o que deve, isto é, o que descumpriu a obrigação, o devedor na obrigação ainda não a descumpriu, ele vai pagar. Mas o devedor na responsabilidade civil ele já descumpriu uma obrigação anterior, que é a legal ou a voluntária. Esse devedor tem o nome de agente. E o credor que foi prejudicado por conta do descumprimento da obrigação passa a ter o nome de vítima. Então, a responsabilidade civil ela é uma obrigação de segundo grau nesse sentido. Aí, a gente conversou um pouquinho sobre a diferença do objeto. Na obrigação, o objeto chama-se prestação, que é aquilo que é devido pelo devedor por força da lei ou do negócio jurídico, né, ou do ato jurídico, e que é classificado normalmente como uma prestação decorrente de obrigação de dar, de fazer ou de não fazer. Na responsabilidade civil, o objeto da responsabilidade civil é a reparação do dano, né? Então, o objeto diz respeito justamente àquilo que foi agredido, aquilo que foi violado, que é da vítima. Então, esse espelho eu havia feito com vocês. Vocês se lembram disso? Esse espelho ele é muito importante para a gente raciocinar a responsabilidade civil. Deu para lembrar isso? Tudo bem? Posso seguir? Beleza. Aí a gente conversou sobre os elementos constitutivos da responsabilidade civil. E eu falei, primeiramente, sobre os elementos subjetivos ou pessoais, o agente e a vítima. Essa matéria está no capítulo 32 do meu curso. E aí falamos sobre o agente, qualquer pessoa física ou jurídica, de direito interno ou externo, público ou privado, e
Mencionamos ainda que o agente pode não ser a pessoa que será responsabilizada, mas o agente ele comete a conduta que causa o prejuízo. Agora ficou mais claro para vocês isso, porque quando a gente falou sobre as hipóteses de responsabilidade objetiva, nós falamos do artigo 932 do Código Civil, que fala sobre a responsabilidade pelo fato de terceiro. E os dois grandes exemplos sempre lembrados são a responsabilidade dos pais pelos atos danosos causados pelos filhos e a responsabilidade do empregador pelos atos danosos causados pelo empregado. Aí, conversei com vocês sobre a vítima. E na oportunidade, falei que há um conceito de vítima diferente do conceito de agente. Esse conceito de vítima protege não apenas a pessoa física e a pessoa jurídica, mas protege também o nascituro, que não tem personalidade formal, mas tem direitos da personalidade. E que pela evolução do direito no século XX, a partir da década de 50, começou a ser tratada uma outra proteção, que no nosso direito positivo brasileiro já é pacífica, que é a proteção dos chamados interesses difusos e coletivos, quando há um dano social, um dano à coletividade. Então, nesse caso, as vítimas seriam titulares que integram uma coletividade. Deu para lembrar isso, pessoal? Quem quiser dar uma olhadinha depois nesse tópico da matéria, vale a pena, porque agora a gente vai falar sobre o elemento constitutivo da responsabilidade civil, que se chama dano. A teoria da responsabilidade civil, ao contrário do que acontecia até uns 20, 30 anos atrás no direito brasileiro, ela hoje se foca no dano. Como no direito brasileiro nós tínhamos uma força muito grande da responsabilidade subjetiva ainda, e nós tínhamos casos excepcionais de responsabilidade objetiva, uns 30 anos atrás, havia ainda aquele fetiche da culpa. A culpa tem que ser provada pela vítima. Então, a culpa é o grande elemento que serve de análise para o sistema. E esse fetiche da culpa acabou sendo abandonado, porque com o reconhecimento de dois sistemas de responsabilidade civil, que a gente conversou, o da responsabilidade subjetiva e o da responsabilidade objetiva, nós passamos a ter uma outra visão de responsabilidade civil, que está mais em conformidade com o que o direito europeu fala de responsabilidade civil. Então, como é que se analisa a responsabilidade civil na sociedade contemporânea? Verificando se há o dano. É a primeira coisa. Então, não se discute se eu tenho uma qualificação a ser dada para o agente ou se eu tenho uma qualificação como vítima. Ou se há alguma vítima ainda. A primeira coisa que a gente tem que discutir, opa, eu tenho um dano aqui, eu tenho um prejuízo aqui. Aí nós temos que discutir que tipo de prejuízo é esse e qual é o alcance desse prejuízo. Dessa forma, é que se inicia o raciocínio de toda a linha do que é responsabilidade civil. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar na teoria da responsabilidade civil, na verdade, é o dano. Ué, Senise, então por que você está falando do dano neste momento apenas? Porque a nossa estrutura dentro de um curso de direito é a mesma estrutura de 30, 40, 50 anos atrás. Ao invés de começarmos pelo dano, a gente começa pelo agente. Vocês podem reparar isso. No direito penal é assim. Quando se fala em teoria do direito, quando se fala em ato ilícito, a ideia sempre é parte do agente. Então não dá para a gente começar do agente com uma estrutura que é toda ainda focada. Aliás, não dá para começar com dano quando a estrutura ainda é toda focada no agente. Né? Agora que vocês já têm essa ideia, vocês estão mais amadurecidos no curso, vocês já estão indo para a parte final do curso de Direito, fica mais fácil vocês compreenderem, diante de tudo que vocês estudaram,
por que o dano é a primeira coisa a ser analisada na sociedade contemporânea. Então, vamos começar falando do dano. A matéria ela se encontra prevista nos artigos 186 do Código Civil, que define ato ilícito, e nos artigos 927 a 943 do Código Civil, que são os artigos que trabalham com a responsabilidade objetiva, com a responsabilidade subjetiva e com a reparação do dano. Esses artigos são os mais importantes nesse primeiro momento. Na Constituição Federal, eu recomendo a leitura do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que é o artigo que reconhece, finalmente, no direito brasileiro, a chamada reparação civil por danos morais. Apenas com a Constituição de 88, os danos morais foram positivados de forma cabal, que antigamente, até 1986, havia dúvidas. Eu até mencionei na semana passada uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do então ministro Sidney Sanches, negando a indenização por danos morais, dizendo que ela não existe no direito brasileiro. Isso em 1986. Bom, feitos todos esses reparos, vamos agora, finalmente, falar sobre o dano. O que é dano? Dano em dito. O senhor pode repetir os artigos do Código Civil? Claro. A Jane já anotou direitinho. Esses mesmos, Jane. 186 e 927 a 943. O que é dano? Dano é o prejuízo jurídico sofrido pela vítima. Percebam, o prejuízo deve ser jurídico. Aí vem a ideia, esse prejuízo jurídico, ele é um prejuízo que é causado sobre o quê da vítima? Nós já sabemos quem pode ser vítima, lembrem, o espectro de quem pode ser vítima aumentou bastante nos últimos anos no direito brasileiro. Eu posso ter um prejuízo de ordem patrimonial, que é o prejuízo econômico, e posso ter um prejuízo de ordem não patrimonial, que é o chamado dano extrapatrimonial. Esse dano extrapatrimonial, ele, em sentido amplo, é chamado de dano moral. Tá? Então, o que é o dano patrimonial? É aquele que é de natureza econômica. E o que é o dano não patrimonial ou extrapatrimonial? É aquele que é de natureza não econômica. Esse dano é chamado, em sentido lato, de dano moral. Na verdade, o dano moral, ele se desdobra em outros danos. Vamos dar uma lembradinha disso daqui a alguns minutos. O dano, então, é qualquer lesão a um bem jurídico. Por isso que eu falei que tem que ser um prejuízo jurídico. Eu não tenho um dano quando há um prejuízo não jurídico, como, por exemplo, uma pessoa que numa discussão fica triste com outra pessoa pelo tom da voz ou por alguma agressividade dela. Isso não gera prejuízo jurídico algum, gera um prejuízo de ordem moral, comportamental, no que diz respeito à relação daquelas duas pessoas. Ou ainda, uma pessoa que acaba subtraindo 5, 6 grãos de feijão de outra pessoa. Isso também não é um prejuízo jurídico, porque eu não tenho um bem juridicamente protegido em 5 ou 6 grãos de feijão. Né? Vocês se lembram disso em teoria geral do direito civil. Então, eu somente posso falar em prejuízo jurídico quando eu tenho um bem juridicamente tutelado que acabou sendo violado. É essa que é a ideia de prejuízo jurídico. Eu não tenho, então, uma ideia de dano jurídico, a não ser que eu possa falar em dano reparável. Então, aí entramos na seara do jurídico. O que é o dano reparável? É aquele que, pelos instrumentos do direito, pode ser exigido do agente
ou do responsável em favor da vítima. Eu não posso juridicamente falar que é dano reparável, por exemplo, uma dívida prescrita, porque a dívida prescrita é uma obrigação natural, não é uma obrigação jurídica. Lembram? Na dívida prescrita, eu tenho uma dívida que, muito embora exista no mundo fático, ela não pode mais ser exigida judicialmente. Então, a obrigação natural não gera um dano reparável juridicamente. Pode até gerar um dano fático, mas não gera um dano reparável do ponto de vista jurídico. A dívida prescrita é o caso também. Outro caso é a dívida de jogo de azar. A dívida de jogo de azar, se esse jogo de azar não é regulamentado pelo governo, ele é um jogo de azar considerado paralelo, sem controle governamental. É o caso do jogo do bicho. A dívida de jogo de azar, ela não gera obrigação jurídica, lembram? Então, não há como se obter a proteção judicial para que o dano seja reparável se o agente não pagar a dívida. A dívida de jogo de azar é uma obrigação natural. Então, o dano que o direito acaba se interessando para fins de responsabilidade civil é o dano reparável. Claro que na dívida de jogo do bicho, a pessoa que não pagar a dívida vai se sujeitar, como se sujeita muitas vezes, a uma ação paralela do aparato que controla o jogo do bicho da comunidade ou da região. Mas aí é uma questão que não interessa ainda ao direito. Só interessará se houver alguma lesão para essa pessoa que não pagou a dívida e vai lá o bicheiro e manda matar ou manda extorquir a pessoa. Aí eu tenho uma outra situação em que se abre a proteção jurídica. Então, a obrigação natural descumprida não gera reparação civil, porque o dano aí não é reparável. Bom, o dano ele tem 3 características para ser reparável. Ele deve ser certo, atual e subsistente. Vou repetir. Há 3 características do dano para que ele seja reparável. O dano deve ser certo, deve ser atual e deve ser subsistente. O que é? O que é? A Síria que entrou no ar. O que é dano certo? Dano certo é o dano efetivo. Então, é aquele que decorre de um acontecimento preciso. Então, não é uma ideia meramente hipotética ou meramente aleatória, mas é o prejuízo que tem por causa, por origem, um fato preciso, um fato que aconteceu. Então, percebam que aí é necessária a análise do fato, do caso concreto. Isso importa muito no outro elemento da responsabilidade civil que vamos falar, que é o nexo de causalidade, que falaremos em outra oportunidade. Então, dano efetivo é o dano certo. Dano certo é o dano efetivo. Ele tem como fundamento um fato preciso. Há tantas horas de tal dia, ou então em tal dia, ou então por volta de tais dias, mas eu preciso ter o acontecimento para que eu possa falar em dano certo. O segundo requisito do dano é que o dano deve ser atual. A ideia de atualidade no direito não é a ideia de o dano tem que ocorrer hoje ou tem que ocorrer nesse instante. A ideia de atualidade ela está relacionada à existência do prejuízo na época do fato. A atualidade, então, tem relação com a concomitância fato-dano. Eu tenho que ter uma concomitância fato-dano.
é a ideia de atualidade que é muito mais presa a uma ideia de causalidade, percebam vocês. Então, quando se fala em dano atual, não se fala em dano presente, porque ele aconteceu muitas vezes dias antes, meses antes, até mesmo anos antes. Lembre-se que o Código Civil estabelece que a pessoa que propuser uma ação de reparação civil tem 3 anos para propor essa ação de reparação civil. É aquela regrinha do Código Civil, lembram? De prescrição, está lá no capítulo de prescrição. Então, eu posso ter um dano que tenha ocorrido há 3 anos, por exemplo. E se o caso é de aplicação da regra geral de prescrição, eu posso ter um dano que tenha ocorrido há 10 anos até, que é a regra geral de prescrição do direito brasileiro atual. Então, a ideia não está relacionada à data do dano. Quando se fala em dano atual, diz respeito ao dano ter uma relação com o fato que é identificado como fato preciso. E ainda não ter ocorrido a reparação até o presente momento. É essa a ideia de dano atual. O terceiro requisito é o dano subsistente, que é a última pontinha do que eu acabei de falar quando falei de dano atual. Dano subsistente é aquele cuja reparação ainda tem que ocorrer. É essa a ideia de dano subsistente. Vou repetir. Dano subsistente é aquele cuja reparação ainda tem que ocorrer. Percebam, tem que ocorrer dentro do mundo jurídico. Se há uma questão relacionada à prescrição, ele deixa de ser dano subsistente. Vocês percebem? O dano subsistente, então, é o dano que ainda precisa ser reparado. Então, os 3 requisitos do dano no direito são: o dano deve ser certo, o dano deve ser atual e o dano deve ser subsistente. Com relação aos requisitos do dano, alguma pergunta ou eu posso seguir? Alguém coloca o sim? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode usar o microfone, posso seguir então. Então vamos continuar. Há uma outra distinção de dano que a gente tem que colocar aqui, que é uma distinção que decorre da evolução da doutrina e também é muito lembrada em exame de ordem em concurso público. É a diferença entre dano provado e dano presumido. Dano provado é aquele que deve ser demonstrado pela vítima. Então, dano provado é o prejuízo que deve ser demonstrado pela vítima. Se não houver a prova do dano, não haverá responsabilidade civil. Então, a vítima alega que o agente acabou lhe causando um prejuízo de R$ 5.000. A simples alegação não basta, é necessário a prova. Então, o dano provado é aquele que tem que ser demonstrado pela vítima. Um detalhe importante aqui: o dano patrimonial ele tem que ser provado normalmente. E o dano moral? Como é que eu vou provar que eu sofri um dano moral? Bom, se eu sofri uma lesão física, dá para provar o dano moral. Mas e se eu sofri um dano de natureza psíquica ou um dano moral em sentido estrito, como um dano à minha honra? Como é que eu vou provar o dano moral? Neste caso, o dano moral se prova pela demonstração do fato em si. Basta a demonstração do fato em si. Nada mais. Porque o dano moral ele é um dano que se chama em direito dano in re ipsa. Acabei de anotar aqui a expressão latina para vocês. O dano moral é um dano in re ipsa. Ele se demonstra pela demonstração do fato. Então não há como eu conseguir materializar a ofensa a uma honra, a ofensa a uma liberdade, a ofensa ao bom nome.
mas há como eu demonstrar o fato. Então, o dano moral ele é demonstrado pela demonstração do fato. Ele tem como características ser um dano in re ipsa, do jeitinho que eu anotei aí, tá bom? Tem uma colocação feita aqui pela, eu não sei se vou falar corretamente, Saxenda, que é testemunha. Testemunha, você está se referindo ao quê? Para que eu possa entrar na conversa, Saxenda. Você anota aí que aí depois eu compartilho com a turma também, tá bom? Então, o dano patrimonial ele se prova demonstrando os fatos. Aí eu posso ter a testemunha, vai ver que é isso que você quis dizer, né? Sim. Aí eu tenho todas as provas admitidas em direito. As provas testemunhais, as provas documentais, as provas periciais, inclusive as provas eletrônicas. Né? Enquanto que quando falamos em um dano moral, eu tenho que demonstrar o fato. Exato, falei testemunha para provar. Então tá certo. É isso mesmo. Tá? Então, são aquelas provas que vocês estudaram em processo civil, para o processo civil, em processo penal, em processo de trabalho, para o processo do trabalho. Tá? Bom, então lembrem-se, o dano deve ser provado. O ônus da prova incumbe a vítima. E mesmo o dano moral deve ser provado, só que o dano moral ele é provado pela prova do fato, porque muitas vezes eu não tenho condições materiais de provar o dano moral. Há também o chamado dano que é o dano presumido. Esse dano presumido, ele decorre da demonstração do fato. Eu posso ter um dano presumido tanto quanto aos danos morais, como também posso ter um dano presumido como com relação a um dano patrimonial, quando há a chamada inversão do ônus da prova da culpa. Aí eu tenho uma questão relacionada àquela classificação que vocês já aprenderam de obrigação de meio e de obrigação de resultado, que eu não vou me deter aqui para a gente não fugir da matéria dano, mas se alguém quiser fazer a pergunta, eu estou às ordens para esclarecer daqui a pouquinho. Bom, a ideia de que o dano moral ele é um dano que se demonstra pelo fato é uma ideia já consagrada na doutrina e na jurisprudência brasileira. O STJ ele tem já demonstrado isso desde o início dos anos 2000. Atualmente ele tem duas súmulas, inclusive, que ele trata de dano moral pela simples demonstração do fato. Dano moral como danos in re ipsa. A primeira súmula é a súmula 385. A súmula 385 do STJ fala o seguinte, agora eu vou ler, vou utilizar da minha colinha porque o texto aqui... Bom, o dano presumido que a gente está perguntando, o dano moral, ele se considera um dano presumido quando ele se demonstra só pelo fato. Quando ele é demonstrado pelo dano físico, aí tem que ser provado pela vítima. Senão a vítima ela prova o fato, aí o dano se presume, é o dano in re ipsa, tá, Jane? Mas eu posso ter um dano patrimonial em que eu tenha também a ideia de presunção do dano, quando eu tenho uma ideia de inversão do ônus da prova da culpa. Aí está relacionada àquela ideia de obrigação de resultado do cirurgião plástico, por exemplo, que não atinge o resultado visado pelo paciente que o contratou. Tá bom? Tudo bem, Jane? Beleza. Bom, vamos lá. Súmula 385. Eu tenho dois casos aqui do STJ que foram sumulados que dizem respeito justamente ao dano moral como damnum in re ipsa. A súmula 385 trata da inserção indevida do nome de uma pessoa no cadastro de proteção ao crédito. Tá? A súmula diz o seguinte: da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente inscrição legítima, ressalvado o direito ao cancelamento. O que significa, então, por via implícita, que a inscrição ilegítima, por si só, já demonstra o prejuízo moral. Percebam a ideia da súmula. A ideia da súmula é a seguinte: olha,
Eu não posso falar que há dano moral se a inscrição da pessoa como devedora no SPC ou na Serasa, ou em outro banco de dados de proteção ao crédito, é uma inscrição legítima. Então, se ela observou as formalidades da lei e se ela diz respeito realmente a uma dívida existente que não foi paga. Mas eu posso falar em dano moral pela simples inscrição ilegítima. Então, vamos supor que um fornecedor equivocadamente inscreveu o nome do devedor junto ao SPC, quando, na verdade, o devedor já não era mais devedor, já tinha pago a conta. Então, neste caso, eu tenho uma inscrição ilegítima. A inscrição ilegítima por si só já é o fato que demonstra a ideia de presunção do dano, porque eu não tenho como provar materialmente um dano moral neste caso. Então, fala-se que é um damnum in re ipsa. A súmula 385 do STJ, então, quando fala sobre a inexistência de dano moral pela inscrição legítima, deixa claro, por via inversa, que na inscrição ilegítima eu tenho dano moral. Perceberam? O segundo exemplo de dano moral, como damnum in re ipsa, é a divulgação indevida de imagem. É também uma outra súmula do STJ. É a súmula 403. Vou anotar aqui para que vocês possam também acompanhar. Súmula 403 do STJ. A súmula 403 do STJ diz o seguinte: independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Perceba o que o STJ está falando aqui. Aqui o STJ está dizendo o seguinte: se a imagem de uma pessoa foi veiculada para fins comerciais ou econômicos, sem que tenha havido a prévia autorização dessa pessoa, o dano moral já está demonstrado pelo simples fato. Não é necessário se demonstrar um prejuízo que a pessoa teria sofrido. O simples fato de divulgação não autorizada da imagem para fins econômicos ou comerciais já configura o dano moral. Damnum in re ipsa. O dano se demonstra, então, pelo simples fato. É dano que, então, se presume. Não é como ocorre com dano físico. O dano físico eu tenho que demonstrar a lesão corporal ou a perda da vida da vítima. No dano moral em sentido estrito, eu tenho que demonstrar esse dano pelo fato, já que não há como fisicamente demonstrá-lo. Então, a súmula 403 do STJ, ela é mais uma demonstração de que os tribunais superiores brasileiros adotam a ideia que vem da doutrina e da própria construção dos danos morais, que os danos morais, eles são muitas vezes danos que se demonstram pelo fato e não pelo prejuízo efetivo, como ocorre com dano físico ou ainda com danos patrimoniais. Deu para vocês entenderem a diferença entre dano provado e dano presumido? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre essa diferença ou ainda sobre essas duas súmulas do STJ? São matérias simuladas e as matérias simuladas me preocupam muito porque elas podem ser pedidas em exame de ordem e podem ser pedidas em concurso público. E como o tema dano é um tema afeto a praticamente todos os concursos públicos, inclusive o exame de ordem, é muito importante que vocês saibam. Jane, exatamente, essas súmulas são exemplo de dano presumido, porque nenhuma delas trabalha diretamente com o dano físico. Bom, a Viviane está perguntando, não entendi muito bem o dano presumido. Viviane, o dano presumido é aquele que eu não tenho como demonstrá-lo materialmente. Quando eu tenho dano moral, eu posso ter um dano que se demonstra materialmente como a perda de uma vida. Ou posso ter um dano que se demonstra materialmente como a lesão corporal
ou a lesão à saúde sofrida pela pessoa, né? São exemplos de danos morais que podem ser fisicamente comprovados. Já nos danos morais que não são físicos, eu não tenho como comprová-los pura e simplesmente por falta de materialização. Então, qual é a solução que é dada com relação a esses danos? Eles se demonstram pelo fato danoso em si. Eles se demonstram pelo acontecimento, pelo fato jurídico. Essas duas súmulas são dois exemplos de dano presumido. Primeiramente, a súmula 385. Por que ela é exemplo de dano presumido? O STJ, na súmula 385, fala que se é legítima a inscrição do devedor no cadastro de proteção ao crédito, não há o que se falar em dano moral. Então, o que o STJ deixa claro nesta súmula? A interpretação em sentido contrário. Se a inscrição for ilegítima, o dano moral já está demonstrado pelo simples fato de haver a inscrição. Então, se um consumidor pagou uma dívida, mas ele foi equivocadamente inserido pelo fornecedor no SPC ou na Serasa, ele está sofrendo dano moral pelo simples fato de que a inscrição foi indevida. Eu não tenho como provar materialmente o dano moral, porque o dano moral ele não é um dano materializável. Então, eu provo o dano moral neste caso a partir do fato danoso. Diferentemente ocorre com o dano físico, que é o dano à vida, o dano à saúde ou à integridade física, que também são danos morais, mas são danos físicos ou biológicos. Esses eu consigo provar materialmente. Já o dano moral, que diz respeito à integridade psíquica ou diz respeito a aspectos da reputação da pessoa na sociedade, esses eu não consigo provar materializando, mas eu consigo provar o fato danoso. Então, o STJ deixa claro, pela interpretação a contrário senso na súmula 385, é o seguinte: se a inscrição é ilegítima, a inscrição ilegítima por si só já configura o dano moral. O segundo caso que mencionei como exemplo é a súmula 403. Na súmula 403, eu tenho a ideia de que a simples exposição da imagem de uma pessoa, não sendo essa exposição autorizada, se ela é feita para fins comerciais ou econômicos, já há o dano moral. Então, eu não preciso provar o dano materializado, apenas preciso provar o fato danoso. A Andrea está me perguntando aqui o seguinte: professor, o dano moral será sempre um dano presumido? Não. O dano moral ele não será sempre um dano presumido. Vamos ver se agora eu consigo fechar então essa dúvida de vocês. O dano moral ele tem como fundamento aquilo que vocês aprenderam no primeiro ano. Sacanagem, né? Eu falar isso. Qual que é o fundamento da reparação por danos morais? Não é o preço da dor. Esse é um critério que eu vou falar para vocês, já está mais do que ultrapassado. Há muitos anos esse critério foi superado. Infelizmente, de vez ou outra, ele é lembrado na jurisprudência brasileira. O grande fundamento do dano moral é a violação de um direito da personalidade. Anotem aí, então, o fundamento do dano moral é a violação de um direito da personalidade. Esse é um critério científico que já é adotado pela jurisprudência europeia e mesmo aqui a jurisprudência brasileira e da América do Sul e pela doutrina desde a década de 80, para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil, apenas a doutrina falava disso. Né? A jurisprudência ficava discutindo se cabia ou não a indenização. Então, o fundamento do dano moral é uma violação do direito da personalidade. Os direitos da personalidade são vários, vocês estudaram isso na faculdade, vocês se lembram. E a classificação predominante, é aí que vai facilitar muito a compreensão de vocês agora, dos direitos da personalidade,
é que os direitos da personalidade podem ser direitos físicos, direitos psíquicos ou direitos morais em sentido estrito. Então, há 3 grandes grupos de direitos da personalidade pela classificação que prevalece na doutrina brasileira e europeia. A dos direitos físicos, a dos direitos psíquicos e a dos direitos morais em sentido estrito. Vocês podem procurar esse estudo de direitos da personalidade no volume 1º de qualquer curso de direito civil. Eu trato desse tema de direitos da personalidade em 4 capítulos no volume 1º. Então, a ideia de dano moral será que ele é um dano presumido nos casos em que não é um dano físico, Andréia. Todos os casos de danos físicos, com exceção do uso não autorizado da imagem, porque com relação à imagem existe uma polêmica se a imagem seria direito físico da personalidade ou seria um direito misto da personalidade. Todos os casos referentes a direito físico, a dano da personalidade, são relativos a dano provado. A imagem é uma exceção a esses casos. Já os demais casos de danos morais são casos relativos a danos normalmente presumidos, Andréia. Então, não dá para a gente afirmar que o dano moral será sempre um dano presumido. Ele será um dano presumido na maioria dos casos quando se tratar de dano psíquico ou de dano moral em sentido estrito. Eu espero que agora tenha ficado claro. Então, eu posso ter dano provado tanto patrimonial como moral, no caso dos danos físicos em geral, em regra, e posso ter danos presumidos, tanto o dano presumido moral, nos casos de direitos psíquicos e de direitos morais em sentido estrito, como até mesmo o dano patrimonial numa obrigação de resultado, como foi o caso que eu exemplifiquei do cirurgião para fins meramente estéticos. Mais alguma pergunta sobre dano provado e dano presumido, pessoal? Ou posso seguir? Tudo bem? Então vamos seguindo. Bom, vamos então agora falar sobre a teoria dos danos. Já que nós vimos o que é o dano, vimos como é que se prova o dano e como é que se presume o dano. O dano ele pode ser patrimonial, conforme eu falei no início da nossa exposição de hoje, ou não patrimonial, que é em sentido amplo, em sentido lato, denominado dano moral. Vamos falar primeiramente do chamado dano patrimonial. O dano patrimonial ele é fixado através da chamada reparação por perdas e danos. Então, toda vez que vocês lerem ou que vocês ouvirem a expressão perdas e danos, essa expressão ela se refere à indenização por danos patrimoniais na tradição e na cultura jurídica brasileira. E aí eu faço um reparo. Infelizmente, há algumas pessoas que desprezam essa tradição e falam que perdas e danos também pode dizer respeito a danos morais, mas não é verdade. Eu vou procurar demonstrar para vocês isso na aula de hoje e na aula da semana que vem. Quando se fala em dano patrimonial, estamos falando em dano de natureza econômica. Então, é algo que tem valor econômico no mercado. Eu não tenho valor econômico do mercado de direitos da personalidade, vocês concordam? A voz ela não tem valor econômico. O que tem valor econômico é a autorização da exploração econômica da voz. A vida não tem valor econômico. A integridade física não tem valor econômico. O que tem valor econômico é a despesa médico-hospitalar para tentar fazer com que a pessoa não morra. O que tem valor econômico é o pagamento do plano de saúde. O que tem valor econômico é a despesa médico-hospitalar para o tratamento da saúde da pessoa. Mas a integridade física em si não tem valor econômico.
O bom nome não tem valor econômico. Quanto é que vale o nome de uma empresa? Quanto é que vale o nome de uma pessoa física? Eu posso avaliar o nome se a pessoa pela questão socioeconômica de uma pessoa? Em princípio, não posso. O nome em si não tem valor econômico. O que tem valor econômico é, eventualmente, o emprego que a pessoa perdeu, porque isso se reflete da economia dela diretamente, porque ela recebia um salário desse emprego. Então, o valor econômico ele não se confunde com o valor não econômico. O dano patrimonial diz respeito a valores econômicos. E é por isso que se fala em indenização por perdas e danos. Tá? O que compreende essa expressão reparação por perdas e danos? Compreende, como você pode perceber, duas rubricas, duas ideias. A reparação por perdas e danos compreende uma ideia que se chama danos emergentes e outra ideia que se chama lucros cessantes. Essa dualidade, esse binômio, é que é compreendido pela ideia de dano patrimonial a ser reparado. O que é dano emergente? É o prejuízo efetivamente sofrido pela vítima. Só que prejuízo? O prejuízo econômico, o prejuízo patrimonial. Então, quanto a vítima sofreu de prejuízo? Então, o vizinho quebrou a janela do outro. Qual é o prejuízo efetivamente sofrido por aquela vítima? É a recolocação do vidro e o próprio material vidro que será colocado. Então, é o prejuízo que diz respeito à prestação do serviço que é contratado e que diz respeito ao vidro em si, a matéria-prima. Então, isso é o dano emergente. Mas eu também posso ter um dano que não seja apenas emergente. Eu posso ter a ideia de lucro cessante. O que é o lucro cessante? É aquilo que a vítima deixará de ganhar por conta do prejuízo que sofreu. Então, eu nem sempre vou ter lucros cessantes. Muitas vezes, quando se fala em perdas e danos, a vítima só terá direito a danos emergentes, que é o caso do exemplo que eu acabei de mencionar da janela quebrada pelo vizinho. Mas eu posso ter situações em que eu tenha também lucros cessantes. Um caso que eu posso ter que gera tanto danos emergentes como lucros cessantes diz respeito ao prejuízo patrimonial sofrido por uma empresa que, por conta desse prejuízo, acaba deixando de ser chamada para uma renovação de contrato. Ou ainda, um dano moral sofrido por uma empresa que faz com que ela não tenha um contrato renovado. Aí eu tenho o dano moral que ela sofreu e a não renovação do contrato, que é dano patrimonial por lucros cessantes. O meu xará, o Roberto, está perguntando aqui. Professor, bom dia. Por que, em caso de acidente, para efeitos reparatórios, é calculado em função do salário que a pessoa iria receber, caso morte? Porque a ideia aqui é da indenização por danos patrimoniais decorrentes da morte. Não é a indenização por danos morais pelo evento morte em si, Roberto, mas diz respeito àquilo que a morte acarreta de danos patrimoniais. Tá? As despesas médico-hospitalares, os lucros cessantes com a perda do salário que iria ser recebido durante X período de tempo por conta disso. Então, o cálculo para efeitos de acidente, para efeitos de reparação, ele, no evento morte, ele não diz respeito à indenização por dano moral morte, mas sim pelos danos patrimoniais que decorrem da morte. Olha que interessante. Então, a ideia de danos morais não é essa ideia que você está se referindo, está percebendo? É uma outra ideia. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando eu falar de danos morais. Toda vez que eu tenha como cálculo algo que tem como base o patrimônio, o dano é patrimonial. Então, vamos supor, no exemplo do que o Roberto está colocando aqui no chat, é um bom exemplo. A pessoa, ela
tinha um contrato de prestação de serviços, de consultoria de informática, pelo prazo de 5 anos perante uma empresa. E no terceiro mês do contrato, essa pessoa foi atropelada e veio a morrer. Opa! Qual é o primeiro dano que a gente já encontra neste fato? Atropelamento da pessoa. A perda da vida dela, a morte. O direito à vida é o fundamento dos direitos da personalidade. Então, o direito à vida ele é trabalhado como um dano moral em sentido lato, se ele é violado. É um dano físico. Então, essa pessoa morreu. Cabe indenização por danos morais pelo evento morte. Como é calculada a indenização por danos morais? Vou explicar para vocês na próxima aula. Agora, o que patrimonialmente foi perdido disso? As despesas médico-hospitalares dessa pessoa, que são arcadas pelos familiares, se as pessoas deixam herança pela herança, se não pelos próprios familiares. As despesas de funeral. Isso são danos emergentes. O que são os lucros cessantes? Essa pessoa tinha um contrato de 5 anos que ela não poderá cumprir porque ela teve a sua vida ceifada pelo acidente no terceiro mês. Então, os lucros cessantes dizem respeito ao período de tempo que ela receberia salário e que ela não receberá por conta do evento morte. Perceberam a diferença? Então, nesse exemplo do acidente que eu estou aqui mencionando, vejam, eu tenho o dano sofrido. O primeiro dano sofrido qual que é? Perdeu a vida. Perdeu a vida. Isso é um dano patrimonial ou um dano moral? É um dano moral em sentido amplo. É um dano físico. Direito à vida é o fundamento de todos os direitos da personalidade. Então, eu tenho a necessidade de fixação de indenização por danos morais. Como serão fixados os danos morais? Aí eu vou falar para vocês na semana que vem, que eu vou tratar especificamente sobre esse assunto. Aí a questão que fica é a seguinte: o que eu tenho de danos patrimoniais? Eu tenho algum dano emergente, isto é, algum dano efetivo por conta do acidente? Tenho, de cara. As despesas médico-hospitalares, se essa pessoa morreu depois da tentativa de salvar a vida no hospital. As despesas de remoção do corpo, se ela morreu no local do acidente. As despesas de funeral, por conta do féretro e da cerimônia que houve. Isso são danos emergentes. São os danos que decorrem, aqui no exemplo que estou dando a partir da pergunta do Roberto, do evento morte. O evento morte gera danos morais, mas eu posso ter danos patrimoniais decorrentes do evento morte. Então, neste caso, eu tenho danos emergentes. Despesas médico-hospitalares, despesas de remoção da pessoa que morreu, despesas de funeral. E eu posso ter também lucros cessantes, isto é, aquilo que a pessoa iria ganhar, mas não terá condições de ganhar por causa do dano que sofreu. No caso, o dano que ela sofreu foi a perda da vida. E ela deixou de ganhar aquilo que o contrato lhe assegurava por 5 anos na prestação de serviços. Esses são os lucros cessantes. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Jane. Professor, no caso de um taxista morrer em um acidente de trânsito e ele era o único provedor da casa, se encaixa na teoria da perda de uma chance? Opa! Não, peraí. Como é que ficaria o caso? Aqui só a pergunta do Vinícius. Espera só um minutinho. Como é que ficaria a responsabilidade nesse caso? Giane, a responsabilidade se apura da seguinte forma: qual que é o dano primeiro que sofre, que há no caso que você está mencionando? A morte do taxista. Claro, eu tenho que ter os outros elementos da responsabilidade para que ocorra a indenização. Mas vamos supor que é o caso de haver indenização. Então, a morte é um dano moral. Voltamos ao aspecto do acidente que o Roberto exemplificou aqui na pergunta anterior. Então, esse dano moral, ele existe pela perda da vida. Aí vem a pergunta: há danos patrimoniais decorrentes desse caso? Resposta: sim. Danos emergentes de cara, despesas médico-hospitalares ou de remoção do cadáver se ele morreu no local do acidente, despesas de funeral. De cara são danos emergentes. E há lucros cessantes? Há.
A jurisprudência ela estabelece a ideia de lucros cessantes pelo período de vida que a pessoa teria para continuar exercendo a sua profissão de taxista. Esse é um cálculo médio. Na jurisprudência brasileira, eu vou falar sobre isso mais para frente, o cálculo médio é até a data em que a pessoa completaria 65 anos se viva ela estivesse. E esses são os lucros cessantes. O Vinícius está fazendo uma outra pergunta aqui. Os lucros cessantes se encaixam na teoria da perda de uma chance? A teoria da perda de uma chance, Vinícius, eu vou explicar para vocês no momento oportuno, ela é uma teoria que vem do direito francês também. O nosso direito tem muita influência do direito francês. Eu posso ter teoria da perda de uma chance, sim, aplicada para lucros cessantes, tá? Mas essa teoria ela foi criada depois da teoria dos lucros cessantes, justamente para abordar situações de responsabilidade pré-contratual. E hoje em dia ela também acaba sendo aplicada para casos de responsabilidade contratual. Ou seja, a teoria da perda de uma chance ela se aplica não para lucros cessantes, que são aqueles lucros efetivos que a pessoa deixará de ganhar por causa do dano que ela sofreu. Mas ela se aplica originariamente na ideia daquilo que a pessoa poderia vir a ganhar se a chance que ela teve, uma chance concreta, que deve ser demonstrada pela vítima, acabou não sendo consagrada porque ela foi distraída e optou por contratar com outra pessoa que acabou não cumprindo o que havia prometido. Então essa que é a ideia da perda de uma chance, Vinícius. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa teoria posteriormente, só não sei se ficou clara a explicação. Os lucros cessantes, eu tenho os lucros cessantes concretamente existentes porque a pessoa já exercia aquela atividade. Na teoria da perda de uma chance, não necessariamente isso. A pessoa poderia ainda não exercer aquela atividade, mas poderia estar buscando um contrato para exercer. Ângelo perguntando: e se a pessoa não tiver como prover esses danos materiais? Pense uma pessoa sozinha na vida dirigindo o carro que se envolveu no acidente. Aqui eu estou entendendo, Ângelo, que você está perguntando sobre a condição econômica do agente que causou o dano. A condição econômica do agente que causou o dano ela é indiferente para fins de apuração de responsabilidade civil, mas ela pode ser levada em conta na execução da sentença ou no cumprimento da sentença condenatória por responsabilidade civil, tanto por danos materiais como por danos morais. Então essa questão ela passa a ser tratada mais no campo da execução ou do cumprimento de sentença e na questão relativa à insolvência civil, se é pessoa física, ou até mesmo de falência, se é pessoa jurídica empresária. Tá bom? Parabéns pelas perguntas, achei as perguntas muito legais de todos vocês. E eu pergunto se eu consegui ser claro nas respostas, porque eu fico preocupado com o tempo da live, né? E eu estou tentando fazer da live a aula presencial, do máximo que é possível, e a interação na live ajuda muito para que isso aconteça, né? Então, eu gostei demais das perguntas e gostei demais também dessa participação. O Ângelo está perguntando. Ah, não, aqui já foi. André, ok, ficou claro. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando, pessoal? Vocês percebem a riqueza que é esse tema? Então, o que eu tenho que, primeiramente, descobrir, no caso concreto, analisando o fato, é a existência do dano. Por isso que eu falei no início da aula de hoje. O estudo da responsabilidade civil, né, no direito contemporâneo, pelo menos de 30 anos para cá, ele não parte da ideia de culpa, como ocorre normalmente no direito penal. Ele parte da ideia de dano. Porque da ideia de dano é que eu consigo explorar as situações que me dão não apenas o sistema da responsabilidade, se ela é subjetiva ou se ela é objetiva, mas também a identificação se o dano é patrimonial ou se o dano é moral. E mais do que isso, vocês já perceberam que eu posso ter um dano moral e posso ter danos patrimoniais oriundos de um mesmo fato. Né? Então, percebam vocês nos exemplos que vocês mesmos trouxeram, do taxista, da pessoa que morre em um acidente. Eu posso ter o dano moral, a vida que foi perdida, e danos patrimoniais que são oriundos do mesmo fato. E sob as duas rubricas, às vezes sob apenas uma delas. Posso ter danos emergentes, que são aqueles danos que efetivamente ocorreram por conta do fato danoso,
E os lucros cessantes, quanto àquilo que a pessoa deixará de ganhar por conta do prejuízo que ela sofreu. Pense no caso de um motociclista, a mesma ideia. O motociclista que ele trabalha com o serviço RAP, por exemplo. Esse motociclista é atropelado por um carro e fica demonstrado que a responsabilidade civil é do condutor do carro e não do motociclista. Como é que fica a situação neste caso? Ele será afastado das suas funções porque foi atropelado e quebrou a perna, vamos supor, por 90 dias. Ele tem um dano à integridade física, que é um dano moral. Vocês concordam? Então, para isso, haverá a fixação de uma indenização por danos morais, conforme os critérios que eu vou falar com vocês na aula que vem. E dano patrimonial? Ele sofreu algum dano emergente? Sim. As despesas médico-hospitalares de cara. Segundo lugar, os remédios e os medicamentos que ele terá que tomar, se for o caso. Terceiro lugar, eventualmente o dano sofrido na motocicleta dele. Isso é dano emergente. Mas tem lucros cessantes? Tem. O período de afastamento dele do trabalho. Porque ele iria receber por essa atividade dele de motociclista e não irá receber porque não poderá exercer essa atividade durante um tempo. Eu espero que tenha ficado, então, bem claro que é necessário no direito civil, ao contrário do direito penal, nós fazemos a demarcação do que é cada dano, justamente para que possamos estabelecer as rubricas de indenização. Tá? Bom, na definição de danos emergentes, tem um julgado do STJ, que eu acho muito interessante, que eu cito no meu curso, que é um julgado da ministra Eliana Calmon. Ela não é mais ministra do STJ, esse julgado já é um pouco antigo, ele é de 2007, mas é um julgado que firmou um entendimento muito claro do que é dano emergente. Dano emergente é o dano positivo. E o julgado fala que os danos emergentes são redução do patrimônio presente da vítima. Vejam só, a definição desse julgado é muito interessante. O dano emergente se refere à redução do patrimônio presente da vítima. Então, se eu tenho uma redução do patrimônio presente dela, eu tenho um dano emergente. Se eu tenho uma redução do patrimônio futuro da vítima, que é certo, eu tenho lucros cessantes. Então, eu gostei bastante dessa definição desse julgado do STJ, tanto que eu a incluí no meu curso a respeito da matéria. Bom, o dano patrimonial ele pode ser dano direto ou dano indireto. Isso vem muito de encontro às perguntas que vocês me fizeram hoje, e é a parte final da nossa aula de hoje. Eu posso ter um dano patrimonial direto, que é o prejuízo econômico sofrido pela vítima diretamente. Então, eu tenho um dano patrimonial pelo descumprimento de um contrato, porque o pagamento não foi feito. Eu tenho um dano patrimonial porque houve o dano causado a um objeto econômico. Isso é dano patrimonial direto. Mas eu posso ter o chamado dano patrimonial indireto ou dano patrimonial reflexo, que ele se ajusta perfeitamente aos exemplos que vocês me perguntaram. Todos os exemplos que vocês me trouxeram, o Roberto, a própria Giane, tem uma outra pergunta. Não. O Roberto, a Giane, e depois as perguntas que foram decorrência disso feitas pelo Vinícius, pelo Ângelo. Todos os exemplos que foram aqui colocados são exemplos em que eu tenho dano patrimonial indireto ou reflexo. Então, eu posso ter o dano patrimonial pela violação de um contrato, pura e simplesmente. Posso ter um dano patrimonial pela violação, pelo dano causado a um objeto econômico, simplesmente. Mas eu posso ter um dano patrimonial indireto ou reflexo, que é o dano patrimonial decorrente do dano moral. É justamente os exemplos que foram colocados por vocês mesmos na aula de hoje. Então, a vítima do acidente, eu tenho dano moral e tenho danos patrimoniais reflexos.
O taxista do acidente, dano moral, e os danos patrimoniais reflexos. Eu complementei aqui o motociclista que sobreviveu ao acidente, mas ficou afastado 90 dias, o dano moral e os danos patrimoniais reflexos. Então, a ideia de dano patrimonial reflexo é uma ideia de dano indireto. Por isso que se fala que é dano patrimonial e indireto. Esses danos reflexos, eles podem existir em várias situações. Eu vou mencionar alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, o pagamento de pensão alimentícia de natureza civil. O Ângelo faz uma pergunta bastante interessante aqui. Esse dano está ligado diretamente aos lucros cessantes? Ele está ligado diretamente aos lucros cessantes em determinada perspectiva, Ângelo. Lembre-se que naqueles exemplos que eu mencionei, como as despesas médico-hospitalares, eu tenho danos emergentes, né? Então, vamos retornar ao ponto do exemplo do motociclista, que foi o último exemplo que aí fui eu que criei o exemplo. O motociclista ele sofreu danos físicos por decorrência da colisão que o veículo lhe causou, o condutor do veículo lhe causou. O condutor do veículo responderá pelos danos morais que o motociclista sofreu e pelos danos patrimoniais reflexos ou indiretos. Quais são os danos patrimoniais reflexos ou indiretos? Podem ser tanto danos emergentes como lucros cessantes. Os danos emergentes, no exemplo que eu mencionei, foram as despesas médico-hospitalares, os danos causados na motocicleta por conta do acidente, eventuais medicamentos que a pessoa tem que comprar para restabelecer a sua saúde. Esses são danos patrimoniais diretos e são danos emergentes, porque eles dizem respeito ao patrimônio presente da vítima, que acaba sendo reduzido por conta dos danos causados. Já os lucros cessantes dizem respeito àquilo que a pessoa deixará de ganhar por conta do dano que ela sofreu. Eu posso ter lucros cessantes diretamente causados de danos patrimoniais, mas eu posso ter lucros cessantes causados por dano moral. No exemplo do motociclista, ele ficará afastado 90 dias do seu trabalho, né? Nesse caso, ele terá direito aos lucros cessantes respectivos aos dias que ele não trabalhará por conta do afastamento por ordem médica. Então, sim, os danos patrimoniais indiretos estão ligados aos lucros cessantes, mas também estão ligados aos danos emergentes. Tá? A Jane está perguntando aqui, dano patrimonial direto, seria correto dizer que é aquele ocorrido entre as partes diretamente ligadas à obrigação principal? Não necessariamente, Jane. Eu posso ter dano patrimonial direto pelo fato do fiador responder subsidiariamente em um contrato de locação, por exemplo, quando o locatário não paga o aluguel. Tá? Então, quando estou me referindo aqui a dano patrimonial direto, a doutrina, não eu, mas a doutrina está querendo dizer sobre aquele prejuízo que é diretamente causado sobre um objeto de valor econômico. O objeto de valor econômico é o descumprimento de um contrato. O objeto de valor econômico é o dano sofrido ao objeto material que integra a ideia de patrimônio com valor econômico. Né? A Viviane está aqui perguntando, então o dano indireto ou reflexo pode ser tanto lucros cessantes como danos emergentes? Sim, Viviane, pode. Atenção, o dano patrimonial, tanto direto quanto o indireto, pode se dever a danos emergentes ou a lucros cessantes, sem nenhum problema. Qual que é a única diferença, então, do dano patrimonial direto para o dano patrimonial indireto? É que o indireto tem como origem um dano moral. É essa que é a única diferença, tá? O dano patrimonial direto, ele é um dano que tem como origem o dano econômico, puro e simples, decorrente do descumprimento de uma obrigação contratual, por exemplo, ou decorrente de um dano causado a um objeto corpóreo. Já o dano patrimonial indireto, ele diz respeito a um dano patrimonial que tem como causa anterior o dano moral.
Não sei se deu para ficar claro agora as perguntas. Muito legais as perguntas também, e é muito importante. Vocês percebem? A gente tem que estabelecer essa distinção, porque ela vai ser extremamente útil para a gente discutir indenização. E veja o papel, então, do advogado quando ele redige uma petição inicial, né? O advogado, quando redige a petição inicial, ele tem que ter o cuidado de, ao elaborar a parte dos fatos, que é a causa de pedir, já trabalhar com a ideia do que é o dano moral e o que é o dano patrimonial, para que no pedido isso fique muito claro, para que o juiz fixe a mesma coisa. A Jane está perguntando, dano por ricochete é o mesmo que dano indireto? O dano em ricochete não é o mesmo que o dano indireto, tá, Jane? Dano em ricochete, eu posso ter dano em ricochete por 2 danos patrimoniais ou por um dano indireto, isso sim, mas não é a mesma coisa. Eu posso ter um dano ricochete por 2 danos patrimoniais causados, ao patrimônio de A e depois ao patrimônio de B, tá? Então não é a mesma coisa. O dano ricochete é uma ideia um pouquinho diferente. Eu falarei do dano ricochete quando eu falar de dano e nexo de causalidade. Outra pergunta? Bom, então vamos dar o exemplo clássico do dano patrimonial indireto a título de lucros cessantes, que é o exemplo da chamada pensão alimentícia de natureza civil. Há uma diferença entre os alimentos que são devidos por relação de família e os alimentos que são devidos por natureza obrigacional, tá? Então, nesse exemplo que foi mencionado a partir da pergunta da Giane sobre o taxista, vamos supor que o taxista morreu em um acidente de trânsito, ele era o único provedor da casa. Como ficaria a responsabilidade neste caso? Então, vamos retornar ao taxista. O taxista morreu. Então, o primeiro dano que a gente constata, qual que é? É o dano moral sofrido, a perda da vida. Então, para isso, eu tenho que ter uma indenização por danos morais, que eu vou trabalhar com ela na aula que vem com vocês. Mas a morte dele gerou desdobramentos de natureza patrimonial. Então, temos o dano patrimonial indireto, que é aquele dano patrimonial que decorre de um dano moral, que é aquilo que a gente estava discutindo. A título de danos emergentes, houve danos patrimoniais? Sim. As despesas médico-hospitalares, as despesas de funeral. Ah, esqueci, né? Um acidente pode também ter despesas patrimoniais quanto aos danos materiais sofridos pelo carro, pelo táxi, né? Não tinha falado. Olha só que bobagem, esqueci o óbvio, né? Tudo isso é dano emergente, né? E o lucro cessante, o que, que é? É aquilo que ele taxista iria ganhar pela sua atividade como taxista, mas deixou de ganhar porque morreu. Neste caso, o que acontece nesse tipo de situação? Não é todo lucro cessante que é igual à pensão civil, mas há lucros cessantes que se transformam em pensões civis. O agente poderá ser condenado ao pagamento de uma pensão alimentícia de natureza obrigacional, não é de natureza familiar. E ela terá como média aquilo que era o rendimento médio do taxista. Então, o juiz ele fixará isso com base no rendimento médio da profissão de taxista. Isso terá que ser pago segundo a orientação majoritária da jurisprudência, que eu vou passar para vocês depois, mas já antecipando, até a data em que o taxista completaria 65 anos, se vivo estivesse. Ah, Senise, o que acontece se o taxista ele já tinha mais de 65 anos, se por exemplo, 70 anos? Hoje há pessoas idosas com mais de 65 anos que trabalham, né, realmente. Não há um critério fixo que são 65 anos. Então, nesse caso, é possível até mesmo uma fixação de pensão civil de natureza alimentar e obrigacional, mas por um curto período de tempo, por exemplo, 2 anos ou 3 anos, dependendo do caso concreto. Então, a pensão civil por dano patrimonial indireto é um caso típico tratado na jurisprudência.
Então, eu posso ter os seguintes casos: pagamento de pensão aos filhos e ao cônjuge sobrevivente, decorrente de ato ilícito que causa a morte do marido ou da mulher. Segundo caso, o pagamento de pensão de natureza civil obrigacional às pessoas que foram privadas dos bens que a vítima lhe fornecia, antes do evento danoso que provocou a sua incapacidade absoluta ou temporária. Então, vamos supor que o taxista morreu, mas ele pagava também pensão alimentícia para um filho de um casamento anterior. Essa pessoa também, como terceira interessada, tem direito a pleitear a indenização a título de pensão civil, que substituiria a pensão alimentícia de natureza familiar. E também um outro caso que é bastante recorrente, que é o pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima menor em favor dos pais. Neste caso, eu tenho tanto os danos patrimoniais indiretos como danos morais sofridos pela vítima. A Kathleen está perguntando aqui. Então, toda vez que for devida a indenização por danos morais, também será cabível danos patrimoniais indiretos? Não, Kathleen, toda vez não. É que pela quantidade de exemplos que a gente mencionou aqui, pode ter passado essa impressão. Mas eu posso ter danos morais puros, como, por exemplo, na aplicação da súmula 403, que eu exemplifiquei há pouco para vocês do STJ. O simples uso de natureza econômica e não autorizado da imagem de uma pessoa autoriza essa pessoa a pedir indenização por danos morais. E, nesse caso, os danos morais são puros. Eu não terei danos patrimoniais indiretos, percebe? Então, é bastante interessante essa pergunta da Kathleen, porque como a gente falou bastante sobre a importância dos danos patrimoniais aqui, muitas vezes passaria a impressão que todo dano moral daria um dano patrimonial indireto. Nem sempre isso ocorre. No caso da súmula 403 do STJ, temos um exemplo disso. Um outro exemplo que temos disso é na súmula 385 do STJ também, quanto à pura e simples inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de produção ao crédito. O Alexander está perguntando, professor, nesse caso o taxista poderia explicar a segunda hipótese? A segunda hipótese, Alexander, qual seria? A da pensão civil de natureza obrigacional, é essa? Isso, tá bom. Então vamos lá. O taxista, ele morreu. E ele deixou mulher, deixou filhos, mas também tinha um filho do casamento anterior que ele pagava pensão de natureza familiar. Então não serão apenas os familiares do taxista que sofrerão prejuízo pelo evento morte, mas também aquele credor de pensão alimentícia do casamento anterior do taxista. Então, o que eu tenho aqui? Não apenas os familiares do taxista terão legitimidade para a propor ação indenizatória, também terá legitimidade para a propor ação indenizatória o credor de alimentos. Como é que fica? Vamos lá. A família proporá a ação indenizatória por danos morais e os danos patrimoniais indiretos, por danos emergentes e lucros cessantes. Essa é uma situação. A outra situação é o crédito de natureza alimentar, que pela morte do credor não vai ser pago. O crédito de natureza alimentar e familiar é, em princípio, devido até a data em que o filho menor atinge a maioridade. Então, em princípio, esse filho menor, representado pela mãe, poderia requerer ao agente causador do dano que ele, agente causador do dano, continue pagando aquela pensão de natureza familiar, que se transformará numa pensão de natureza civil, só que apenas até os 18 anos de idade. Não sei se foi claro, Alexander. A situação aqui do credor de alimentos de natureza familiar é diferente da situação do credor de natureza obrigacional. Olha que curioso. Né? Mas ele não pode ser prejudicado porque o agente acabou
pura e simplesmente impedindo que o devedor da pensão alimentícia de natureza familiar continuasse a pagar essa pensão através do seu trabalho. É bem interessante a matéria, né? Não sei se vocês acharam interessante, mas essa matéria, na verdade, tudo aquilo que é bastante claro no direito, aquilo que dá vida para o direito civil, né? Tá vendo mais uma pergunta? Tá aqui, Cris Pomin está perguntando, mas professor, em alguns casos isso na prática deve ser bem mais complexo de a vítima provar a culpa do agente pelo dano causado, certo? É que a questão aqui toda ela está relacionada à análise do dano. Agora, se haverá culpa do agente ou se o agente responderá sem culpa, dependerá do sistema de responsabilidade civil, né? Lembre-se disso. Por isso que a sociedade contemporânea trabalha com a ideologia. Vamos primeiro identificar qual é o dano sofrido pela vítima. E aí vamos verificar como esse dano se ele é moral, se ele é patrimonial, se é dano emergente no caso de patrimonial, se é lucro cessante no caso patrimonial, se há aplicação da teoria da perda de uma chance, que foi lembrada aqui numa pergunta também muito bem feita. Aliás, as perguntas de vocês eu gostei demais hoje, foram muito legais mesmo, né? Isso é tudo casuístico. Agora, para fins de identificação da responsabilidade, não basta eu ter o dano. Eu preciso ter agente, vítima e nexo de causalidade. O Alexander está falando, professor, só me confundi agora com a pensão alimentícia de natureza obrigacional e a de natureza familiar, né, Alexander? Então, a de natureza obrigacional é a que resulta do ato ilícito. A de natureza familiar é a que resulta do simples fato de haver uma relação de família, né? Então, os alimentos são devidos para os filhos menores pelos pais, pelo simples fato dos filhos menores nascerem, na verdade. E depois eles são fixados pelo juiz justamente para que o filho menor possa ser sustentado quando ele não está sob a guarda daquela pessoa que pagará a pensão alimentícia. Mas, lá, logicamente, pressupondo-se de que quem estará com a guarda também ajudará, também contribuirá na medida do possível para isso. Já nos alimentos de natureza obrigacional, dizem respeito à existência de um ato danoso, de um fato danoso. Nas relações familiares, não. Eu não preciso ter o fato danoso. Basta que eu tenha a necessidade de um e a possibilidade do outro. Mais alguma pergunta, pessoal? Jane, no caso da pensão alimentícia que vai se tornar em civil, não seguirá a regra que estabelece que a pensão pode ser paga até a pessoa completar 25 anos se não tiver filhos? Seria isso? Aí, Jane, é bastante polêmica essa situação, porque o entendimento da pensão alimentícia em favor do credor de pensão alimentícia ir até os 24 anos ou 25 anos é um entendimento puramente jurisprudencial, tá? Vocês já tiveram direito de família? Tiveram? Não. Então é aí que está a questão. Esse entendimento é uma orientação jurisprudencial de que os alimentos eles são devidos em princípio até a maioridade civil dos filhos, mas eles podem continuar sendo exigidos até a data em que a pessoa completaria 24 ou 25 anos, depende do julgado, se houver a demonstração de que a pessoa está cursando um curso superior e que precisa, então, desses alimentos por conta disso. Aí vocês vão aprender como é que funciona esse mecanismo no direito de família. Já nos alimentos de natureza obrigacional, esses alimentos são devidos pura e simplesmente pelo fato danoso, pelo ato ilícito. Como a lei estabelece que os alimentos são devidos, em um primeiro momento, até a maioridade civil, fica muito complicado se exigir do credor, exigir do devedor do ato ilícito que ele pague pensão até aquele que era credor dos alimentos familiares completar a idade de 24, 25 anos. Então, aí a gente tem alguma polêmica sobre esse tipo de situação na própria jurisprudência. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto demais dessa matéria, já deu para reparar, né? Então, agradeço muito a presença de todos. Semana que vem eu vou trabalhar com
a teoria do dano moral apenas com ela e vou começar a postar material complementar no live de vocês, tá bem? Quem quiser dar uma olhadinha, eu dei hoje a metade do capítulo 33 do meu curso, do volume 2 do meu curso, do Manual de Direito Civil. E vou prosseguir com a parte final desse capítulo 33 na aula que vem, tá? Que é uma parte bastante longa, que é a da indenização por danos morais. E eu espero que vocês tenham gostado. Bom resto de semana. Fui. Tchau, tchau. Ah, uma última coisa. Pediram-me que eu postasse um e-mail para contato, né? Então vou postar aqui, roberto.senise@gmail.com, tá? Se eu puder ajudá-los, esse é meu e-mail particular. O e-mail da São Judas, para aqueles que não sabem, é prof.roberto.lisboa@usjt.br. Valeu, pessoal. Boa semana. Prof, a A1 será entregue via e-mail? Se sim, qual deles? Alexander, essa informação eu espero obter, porque essa informação não estava no comunicado, né? Me diga uma coisa, a A1 ela era entregue de que forma antes? Apenas presencialmente ou era lançada no YouLife? Presencialmente, entendi. Como eu estou no meu primeiro semestre da São Judas, eu não tenho condições de dar essa resposta para vocês. Eu vou conversar com a coordenação, mas enquanto isso, vamos deixar a ideia de entregar para o meu e-mail da São Judas, tá? Para o meu e-mail da São Judas, para minha caixa pessoal não ficar lotada, tá bom? Esse último e-mail é para enviarmos perguntas. Na verdade, Viviane, houve um pedido de vocês, quem fez foi o representante de turma, né? Agora vou aproveitar então e aproximar o celular. Ele me mandou hoje a seguinte mensagem. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. A mensagem que ele mandou foi o Patrick. O senhor pode disponibilizar seu e-mail, pois os alunos estão pedindo, né? Então, eu postei o e-mail para enviar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Se vocês preferirem consolidar, concentrar todas as perguntas na mão do representante de turma e ele me manda isso por WhatsApp ou por e-mail, também é uma outra maneira. Isso também pode ir facilitando o contato com a gente, porque fica uma pessoa responsável do grupo para concentrar essas perguntas. Se vocês quiserem perguntar diretamente por e-mail ou pelo WhatsApp, eu também estou à disposição, tá bom? Pessoal, valeu mais uma vez. São 10 horas. Olha, a aula foi até maior do que a gente imaginava hoje. Isso quer dizer que vocês ficaram bastante interessados e fico muito feliz. Espero que seja assim até o final do nosso curso, tá bom? Um grande abraço para todos. Boa semana aí. Tchau.